Francis Bacon foi um filósofo que viveu ali em meados do século XVI e morreu no início do século XVII. Algumas das principais contribuições do Francis Bacon têm a ver com a filosofia da ciência, com uma maneira um pouco diferente do que estava sendo feito principalmente na Idade Média, de se pensar, de se propor um jeito de fazer ciência. Nesse período, a partir do século XVI em diante, um problema se coloca como muito relevante para esses pensadores e para os cientistas, que é o do método científico, o jeito de se fazer ciência. Como fazer ciência para garantir ou para chegar o mais perto de conhecimentos sólidos, verdadeiros e confiáveis. Francis Bacon tinha também uma intenção de que o conhecimento científico fosse um conhecimento prático, um conhecimento que trouxesse benefícios para a vida concreta das pessoas. Francis Bacon valorizava muito a pesquisa experimental, então se afastando da visão medieval de uma investigação mais contemplativa ou livresca, Francis Bacon propunha investigar diretamente a realidade, fazer experimentos para descobrir aquilo que se tem dúvida, aquilo que se busca compreender. Trabalhava com o método indutivo, partindo de casos particulares, casos individuais e fazendo generalizações, criando teorias a partir dessas observações individuais. Era contra também formas de argumentação que vigoraram muito na Idade Média, como o argumento da autoridade, alguma coisa ser verdade ou não, porque foi o fulano ou beltrano que disse. E ele vai fazer uma lista de obstáculos, de coisas que impedem as pessoas de atingir o conhecimento científico, que ele vai chamar de ídolos. O método indutivo, como descrito pelo Francis Bacon, tinha algumas etapas. A primeira etapa era fazer uma observação direta da natureza. Aquilo que você quer compreender, você vai lá e observa. O ponto seguinte, a etapa seguinte, é organizar racionalmente os dados que você coletou pela observação. Então, Francis Bacon ele não vai dizer que a ciência começa e termina na observação. Ela começa com a observação, mas você tem que tratar, você tem que refletir, analisar essas informações sensoriais e organizar racionalmente as informações que foram coletadas. A partir das observações e da organização que se faz daquilo que foi observado, o cientista então vai pensar, vai elaborar explicações gerais provisórias, as hipóteses, aquilo que ele acha que responde à sua dúvida inicial com base no que ele já observou. E, por fim, o cientista vai voltar à natureza, aquilo que ele está observando, para fazer experimentações e tentar comprovar as hipóteses, comprovar aquelas formulações gerais que ele fez com base nas suas observações. Um exemplo mais simples de observação da natureza. O cientista está tentando entender como os morcegos são capazes de se locomover, se situar e se mover no escuro tão bem, voar com tanta velocidade, sem se chocar nos obstáculos, sem bater em árvore, nas casas, etc. Essa é a dúvida do cientista. Então, ele vai observar os morcegos, ele não vai buscar as informações que estão em livros antigos sobre o comportamento dos morcegos e tal. Ele vai observar o morcego na natureza. Vai fazer várias observações, e aí são várias observações e vai tentar organizar isso racionalmente. O morcego tal voou no escuro, numa noite assim, assim assada. O outro morcego voou em condições semelhantes, um na primavera, o outro no verão. A temperatura estava assim, a temperatura estava assada, estava mais claro, estava menos claro. E vai fazer observações, muitas observações, detalhando tudo que está acontecendo, porque essa é a base de dados com a qual o cientista vai trabalhar. A partir dessas observações, ele vai formular hipóteses, ou seja, por que será então que esses morcegos conseguem voar no escuro? Uma das hipóteses é pensar que eles voam porque eles enxergam muito bem. O ser humano não enxerga bem no escuro, mas vai que o morcego enxerga. Então ele consegue enxergar muito bem, os olhos dele são muito desenvolvidos
e ele consegue se situar e consegue se locomover bem no escuro porque enxerga no escuro. Uma outra hipótese é que os morcegos são capazes de ouvir muito bem e de se localizar e de se situar por meio da audição. Eles têm aquelas orelhas grandonas, aquilo deve servir para alguma coisa, então talvez seja a audição que ajude os morcegos a voar bem no escuro. Chega a etapa então de comprovar as hipóteses por experimentação. Então você vai fazer experimentos, você vai simular situações teste controladas que te ajudem a responder às dúvidas e aos problemas que foram colocados. Um dos experimentos para tentar testar a hipótese da visão dos morcegos é capturar morcegos, vedar, tampar os olhos desses morcegos e depois observar como eles voam. Para testar a hipótese 2 sobre a audição, você captura vários morcegos, tampa as orelhas dele, ou seja, impede esse morcego de ouvir e solta vários morcegos sem audição para observar o que vai acontecer. E aí, com base nisso, você comprova ou refuta as hipóteses que foram criadas inicialmente. No caso, se vedar os olhos dos morcegos, eles com os olhos vendados vão voar do mesmo jeito porque eles usam a audição. E aí você vai ter outras perguntas, vai fazer análises para chegar em que audição é essa, como que ele faz, aí você vai chegar no sonar, ecolocalização e coisas do tipo. Você comprovou a hipótese de que a audição é que ajudava o morcego a voar. Então esse é só um exemplo muito simples do método indutivo, que parte de observações até criar hipóteses e testar essas hipóteses mais gerais por meio de experimentos e novas observações. Francis Bacon afirmava que havia obstáculos, coisas que atrapalhavam o ser humano a atingir o conhecimento científico, e esses obstáculos deveriam ser evitados para que o método científico funcionasse. E ele chamava esses obstáculos de ídolos. Um deles, que ele chamava de ídolos da tribo, é essa noção de que os sentidos do ser humano são capazes de dar um retrato fiel do que é o universo, do que é o mundo, do que é a natureza. Por mais que o método indutivo comece com a observação, essa observação ela vai passar pelo crivo da racionalidade, ela vai ser pensada e analisada. Então, o método indutivo não confia 100% nos sentidos, nas sensações do ser humano. Essas sensações têm que ser analisadas, têm que ser pensadas e vistas sob o prisma da racionalidade. Outro obstáculo que ele chamava de ídolo da caverna era tudo aquilo que estava fundado na individualidade e que podia nos impedir de enxergar e de fazer observações mais isentas. Então, o seu jeito de ser, a educação que você teve, as leituras e as influências externas, o seu estado de espírito. Então, todas essas coisas, tudo que tem a ver com a sua individualidade, que podem, por meio dessas influências, atrapalharem observações ou te influenciarem a pensar de uma determinada maneira ou outra por causa da sua história de vida. Outro ídolo, outro obstáculo que ele chamava de ídolo do mercado da vida pública é tudo aquilo que resulta da união das pessoas, da união dos indivíduos, e que essas uniões podem te impedir de seguir adiante numa investigação, porque você faz parte de um grupo que defende tal coisa, ou um grupo que defende outra coisa, e a ideia de que as palavras elas causam impacto no pensamento, no raciocínio das pessoas. Então essas palavras podem ser desde nomes que são atribuídos a coisas que não existem, na visão do Francis Bacon, por exemplo, sorte é uma palavra que não faz sentido e que faz parecer que uma coisa que não existe é real e vai te atrapalhar as investigações, até aquelas palavras, aqueles termos que são confusos, que são formados a partir de abstrações e que não são muito claros. Então essas palavras podem nos atrapalhar, os conceitos podem nos atrapalhar a fazer investigações mais aprofundadas. E, finalmente, o que ele chamava de ídolo do teatro, ou ídolo da autoridade, são aquelas teorias filosóficas e científicas que não passam de invenção, de fantasia, que não têm nenhum tipo de verificação, de experimentação, que não passaram pela elaboração de um método indutivo, que são conclusões baseadas em experiências que não foram comprovadas ou não foram nem feitas, conclusões tiradas com base numa mistura de filosofia, teologia e tradições. Talvez a crítica mais direta ao pensamento medieval, você fazer
tirar conclusões porque o fulano escreveu num livro há 1000 anos, ou porque o Beltrano tem a aprovação de uma autoridade. Um exemplo disso seria o modelo geocêntrico, que perdurou por muito tempo, e as experiências, as experimentações foram mostrando que a Terra, na verdade, não era o centro do universo como se pretendia. Então, Francis Bacon valorizava a experimentação e buscava um método que ajudasse a ciência a trazer conhecimentos que anteriormente na história não foram alcançados por diversos obstáculos que ele listou como os ídolos, e que a ciência deveria ter uma utilidade, uma finalidade prática na vida das pessoas. A ciência era uma ferramenta de poder, algo que permite ao ser humano transformar a realidade para que ela sirva melhor a ele.